O melhor vilão de um anime shounen, Inferno de Dante, bora ver, né? Bora ver. Aparentemente ele vai falar aqui do Aizen, né? Que, de fato, é um excelente vilão. Vamos ver o que o Aizen vai falar dele. Ou melhor, o que o Dante vai falar do Aizen. Animes shonen. Com certeza Perfeito. a categoria de animes que é mais celebrado, lembrado e amado pela maioria das pessoas. Seja pela nostalgia, pelo gosto, essas obras sempre tomam um lugar especial nos nossos corações. Papo One Piece, Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, obras voltadas ali para o público jovem / infantil que prometem muitas lutas, tramas e personagens mais simples, mas muito legais de se acompanhar. E se tem uma instituição em anime shonen, na verdade em qualquer obra de ficção que existe, são vilões. Em anime É verdade, mano. Olha só, eu posso estar aqui de cabeça bons vilões, hein, ó. Tem o Aizen, de Bleach. Dá pra me citar um grande vilão de cada shonen que eu já consumi, ó. O Aizen de Bleach. O Doflamingo de One Piece. O Sukuna de Jujutsu Kaisen. E acabou aí, né? Não tem mais nenhum. Anime shonens que sobrevivem É que o Katakuri não é vilão, o Katakuri é antagonista, tá ligado? Tipo, existe uma diferença meio entre vilão e antagonista, na minha visão. Mas enfim, vamos seguir aqui. bastante de suas famosas lutas, ter um vilão bom significa muita coisa. E nesse meio a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem, por exemplo, um vilão que é icônico, atemporal, desde o momento que ele aparece, como o Freeza de Dragon Ball. Temos vilões E olha que o Freeza nem é profundo, né? O Freeza é só malvado que quer matar geral. O Barba Negra é um bom vilão. 100%. Excelente vilão. misteriosos que estão sendo arquitetados para serem o vilão final da obra, com seus mistérios e conspirações, como por exemplo o Barba Negra é genial. até mesmo vilões poderosos demais. Esse aí decepcionou, né? Que marcam a história dos animes de uma maneira meio esquisita, mostrando que às vezes vilões muito poderosos afetam o roteiro, como por exemplo Madara, e muita gente acha que o Sukuna tá virando a mesma coisa. Essa galera tá errada, objetivamente errada, tá? Ábulo mesmo. O Sukuna é um ótimo vilão e não tem roteiro nenhum sendo manipulado por ele. Obras shonens são muito famosas por terem vários vilões shonens na sua trajetória, fazendo o protagonista ter que lidar com vários problemas diferentes. Mas se tem um que, na minha opinião, senta no trono do melhor vilão que existe nessa E o papo do cara. categoria de animes shonen é Sasuke Aizen, principal vilão de Bleach, e existe vários motivos pra isso. Eu gosto do Aizen, mano. Eu gosto do Aizen. Tipo, eu acho ele um bom vilão, de fato. Eu acho que o plot twist do Aizen ele é muito forte, tá ligado? Bleach tem grandes momentos, tá ligado? Grandes momentos. Não tá ligado na sinopse de Bleach é o seguinte: a gente acompanha a história de um jovem chamado Kurosaki Ichigo, um estudante que desde pequeno tem meio que a habilidade de ver coisas do mundo espiritual, como se fosse um médium sensitivo, uma porra dessa. Ele consegue ver espíritos, consegue interagir com eles, coisa que os outros humanos não conseguem fazer. Certo dia, uma garota aparece do nada pro Ichigo, uma ceifadora de almas, uma Shinigami, que foi atraída pela pressão espiritual que o Ichigo tem. Ichigo consegue ver ela e ela fica assustada que um humano consegue ver ela. Eles conversam, tem ali uma relação. Então eles dois sentem uma pressão próxima de um Hollow, um espírito maligno, um espírito corrompido, causando confusão na cidade dele, a cidade de Karakura. Ichigo vai lá, vê ela lutando, ela... Eu acho legal esse início de Bleach, tá ligado? Eu acho que Bleach e Naruto, dos shonens, né? Desse século, eles têm um início muito forte, assim. se fode, e no momento que ela vai ser... Não ironicamente, Boku no Hero também tem um início muito bom, na minha opinião, né? Apesar do pessoal não curtir mais o arco final. Eu tô esperando o Boku no Hero acabar pra eu rushar o arco final em live. Vai ser doideira. Morta pelo bicho, o Ichigo toma um ato heróico e pede pra ela dar os poderes dela pra ele conseguir salvar ela daquela situação. Então ela entrega os poderes que ela tem de ceifadora das almas para ele de maneira temporária. Ele vira um ceifador de almas, consegue lidar com a ameaça, voltar pra casa, mas tem um problema. Quando eles voltam, ele não consegue transferir de volta o poder que ele pegou emprestado dela pra ela de novo. É como se o corpo dele tivesse sugado todo o poder que ela tinha pra ele. E agora a gente tem uma ceifadora de almas no mundo real, sem a capacidade de voltar pra casa, e um humano com poderes de Shinigami. E qual que é o drama aqui? No universo de Bleach acontece o seguinte: quando as pessoas morrem, elas vão pra um lugar chamado... Calma aí que a minha momolada tá me mandando mensagem.
do Seireitei, ou Soul Society, um lugar onde vivem os espíritos das pessoas. E nesse lugar existe uma autoridade, chamados de Shinigamis, divididos em 13 divisões. Eles são pessoas que lidam com o mundo espiritual e também com o mundo real, com a aparição dos chamados Hollows. A ideia de Bleach é muito boa, pô. Na moral, tipo assim, Bleach... Pessoalmente, eu acho que Bleach tem um grande problema em Bleach, que é o seguinte, tá? Na minha visão, tá? Bleach, ele começa muito bem. Mas quando chega no arco do Aizen, aquele arco final do Aizen, onde o Aizen vira borboleta, eu acho que Bleach começa a derrapar, tá ligado? E aí, depois a gente tem um outro arco, né? Que eu não lembro o nome agora, mas é um arco onde o Ichigo tá sem os poderes, etc. Que não é um arco muito interessante, sinceramente. Tem algumas ideias ali, mas eu, como consumidor, não curti muito. E depois vem a guerra final. E a guerra final de Bleach, eu não gosto, tá? Eu não gostei no mangá na época, veio o anime agora e eu não gostei de novo, das mesmas coisas, tá ligado? Eu pensei que poderia gostar mais, né? E mesmo assim eu não curti tanto, mano. Bizarro. Esses Hollows são espíritos que não conseguiram chegar na Soul Society, se corromperam e meio que se alimentam dos humanos. São espíritos malignos, basicamente. Eles, além de viver no mundo real, eles também vivem em outro lugar chamado Huecomundo, que é a base... Pô, o arco do Ecomundo é muito bom, mano. Eu acho que o ápice de Bleach foi aí, tá ligado? O arco do Ecomundo. Muito forte. Ichigo vs Urukiora é lendário, pô. Marcado na história aí dos Barou Shonen, mano. Boa luta, tá? Excelente, excelente, excelente. Basicamente a Soul Society deles. Então a gente tem essa Shinigami, que é um espírito, ela não é um humano, tendo que ser obrigada a viver ali porque ela perdeu os poderes, e Ichigo, um humano com os poderes de um espírito ceifador. Então é engraçado como o ápice da maioria dos arcos shounen é... Tipo, os arcos mais queridos são arcos de resgate, né? Por exemplo, Bleach. Arco de resgate da Orihime, né? O Ecomundo, na minha opinião, é o ápice de Bleach. Naruto, arco de resgate do Sasuke. Na minha opinião, é o ápice de Naruto. Eu não acho que, por exemplo, a saga de Marineford, né? Seja o ápice de One Piece. Mas, com certeza, é muito bom esse arco. Que é o arco de resgate do Ace, né? E Bleach teve também o arco de resgate da Rukia, que também é legal. É um bom arco, né? Acho que é a primeira grande saga de Bleach. Então é legal ver como os arcos shonen, eles sempre têm arcos de resgate e geralmente eles são mais favoritos, né? Da rapaziada. É, o arco de resgate da Robin, Enies Lobby, papo reto. Esse é bom pra caramba também. São arcos de resgate. É verdade. Boku no Hero tem um bom arco, pô. O arco de resgate do Bakugou. A luta final entre o All Might e o Alforone. Que é lendária essa luta, pô. Tô maluco? Essa luta é muito boa, mano. Essa luta é muito boa, pô. Shibuya é um arco de resgate. Tecnicamente, Shibuya se torna um arco de resgate, né? O resgate do Gojo, né? Cara, doideira, né? Parando pra pensar. Tem muito arco de resgate em anime shounen, né? Que doideira. Ah, Dragon Ball tem algum? Eu não li Dragon Ball ainda, né? Tem algum arco de resgate em Dragon Ball? É, o jogo do abate também é meio que um resgate. O resgate da irmã do Megumin? Megumin? Megumi. Por que eu falei Megumin? Eu tô com o Konosuba na cabeça. Doideira isso, né, mano? Doideira legal. Tô tentando lembrar aqui de outras paradas, tá ligado? Eu não lembro se Black Clover tem um arco de resgate. Tem um arco de resgate em Black Clover, que é o arco das crianças que foram sequestradas. Que tem a luta, acho que é do Yami, contra o maluco da luz. É, o arco das formigas quimera, querendo ou não, também é um arco de resgate, né? O Gon querendo resgatar o Kaito e etc. Assim, ele não é estruturalmente criado pra ser um arco de resgate, mas ele se torna um tipo Shibuya. É uma vibe meio Shibuya, né? Por isso que eu falo, né, que Jujutsu bebe muito de Hunter x Hunter, né? De Yu Hakusho, né? Dragon Ball, né? Igual Bleach, bebe muito de Yu Hakusho também. Provavelmente Hunter x Hunter e tal. O primeiro arco de Dragon Ball Z envolve resgate, mas não é bem um arco de resgate. E não é o melhor de Dragon Ball.
Então, porque o Ichigo agora virou um Shinigami, ele se vê tendo que fazer o trabalho que essa Rukia teria que fazer, que no caso é lidar com os Hollows. Então eles passam um bom tempo juntos ali, até que em determinado momento, a Rukia, por causa do seu sumiço que ela deu na Soul Society, as pessoas pensaram que ela simplesmente abandonou seu posto e tá vivendo lá na boa. Então ele... Naruto tem o arco do Gaara, né, que é o primeiro do Shippuden. Mas esse arco aí não chega nem perto do arco do resgate do Sasuke, pô. Aquilo ali é ápice do Battle Shonen Eles moderno. mandam 2 Shinigamis para aprisioná-la e levá-la de volta para sua society para enfrentar as consequências do que ela fez, porque ninguém sabe que ela perdeu os poderes e tá ilhada. E é isso que acontece, 2 Shinigamis aparecem, pegam ela, fodem o Ichigo, e então... Que isso? Ô, Dante, que papo é esse, cara? Pô, mano. Tadinho do Ichigo, cara. Logo 2. Ela é levada. Então o Ichigo, querendo salvar ela, começa a se juntar com os amigos que tem, pra tentar salvar ela das garras dessa galera, e a trama vai aumentando daí. Esse é bem resumidamente o primeiro arco de Bleach. E de todos os animes muito famosos e até clássicos, como por exemplo animes do Big Three, né, Naruto, One Piece e Bleach, eu acho que o anime de Bleach foi o mais prejudicado pelo tempo. O ritmo dele desde o início é bem esquisito. Não. O One Piece foi o que mais foi prejudicado pelo tempo. O ritmo do anime de One Piece no início é horroroso. Desculpa ter que falar isso, galera. Mas... é muito complicado tu pegar um arco de 50 capítulos e ver 100 episódios, né? Pra poder terminar esse arco. Essa saga, né? Não. Fui burro agora. É o contrário. Mas o... não, a saga do East Blue tem 100 capítulos. E tu precisa ver 50 episódios pra poder completar. É uma média de 2 capítulos por episódio. O que, na minha opinião, é pouco. Tá? Na minha opinião, dava pra poder, tipo, ser metade disso. Inclusive, é o que eu acho que vai acontecer. Eu, por exemplo, acho que no remake de One Piece, né, eles vão fazer a saga do East Blue em 24 episódios. E, na minha opinião, cabe direitinho. Tô maluco? Não tô, não. Cabe, pô. Cabe. E se reclamar, eles fazem em 12. E ele é um anime que, na minha visão, sofreu muito com fillers. Data pra sair? Não, Rivotrol. Pior que não tem. Mas eu acho que esse remake, ele deve sair em 2026. Anota o que eu tô falando. Sempre tem aquela parada, né? Filler é só pular. E realmente, obras como Naruto, que tem filler pra caralho, tudo bem, você pode pular e a história continua. Sendo que em Bleach acontecia uma coisa diferente. Tinham fillers, e aí quando voltava pra trama canônica do mangá, os fillers se infiltravam nessa trama. Como, por exemplo, personagens dos fillers aparecendo na trama canônica e fazendo aparições. Cara, isso é loucura. Então, de longe, eu acho que o anime de Bleach talvez seja o que mais precise de um remake. Não por causa da sua animação, coisa do tipo, mas por causa do ritmo e essa questão específica dos fillers. E esse primeiro arco de Bleach, por mais que tenha seu carisma, ainda assim ele é um pouco maçante. Bleach não é uma obra que começa muito bem, na minha opinião. E assim como... eu acho que o início de Bleach é legal, sabia? Tipo assim, é um início padrão de shounen, bem genérico, assim, se a gente for ver hoje em dia. Na época talvez não fosse, né? Pela época que foi lançado. Mas eu acho que, tipo assim, Naruto e Bleach, do Big Three, tem um início mais frenético. O One Piece tem um início muito lento. Eu já falei, né? O One Piece, na minha opinião, ele só no início começa a engrenar lá no arco do Sanji, pô. O One Piece, quando uma pessoa vê o anime de Bleach, vê esse primeiro arco e vê que o anime tem mais de 300 episódios, qualquer um ia ficar, putz, será que esse ritmo vai se estender pelo anime inteiro? Dureza, né? Mas depois desse arco de introdução, eles acertam com o que pra muitos é o melhor arco de Bleach, o arco da Soul Society, o arco onde o Ichigo vai com seus amigos para a Soul Society enfrentar vários obstáculos para resgatar a Rukia de sua prisão e de... esse arco é uma loucura, né? Falando de power scaling, beleza? Na minha opinião, esse arco é uma loucura. Perfeito? O power scaling desse arco é completamente bugado. O Ichigo derrota 2 capitães, os 2 mais fortes ainda por cima. Ativa a Bankai. E aí depois o autor teve que falar que a Bankai era fake. Eu acho que foi um retcon. Não sei. O Narras aí deve falar que não. Não sei, Narras, me convença. Mas na minha cabeça burra, bom deixar claro, é um retcon. O autor viu que na época ele meio que tipo, que merda, hein?
Vou refazer aqui a Bankai, né? Vou dar um power-up real pro Ichigo, né? O Kenpachi... Não, o Kenpachi nesse arco também, pra mim, é retcon. Tipo, ele não usou a força máxima dele porque ele tava bloqueado. Tudo é retcon. Mas eu acho que é um retcon válido. Beleza? Eu acho que é um retcon válido. Na minha cabeça, né? Sua sentença. E Fã de Bleach, me convença aí nos comentários que eu tô errado. Eu vou te ler. se tem um motivo pela qual esse arco é tão famoso e tão celebrado, é por causa da introdução do vilão que a gente vai acompanhar basicamente pela obra inteira, Sasuke Aizen. Nesse arco somos introduzidos à Soul Society, toda a sua hierarquia, como ela funciona e tudo mais. E uma coisa que a gente vê também são os capitães das divisões da Soul Society, que representam o ápice de força e poder dos Shinigamis. E um desses capitães é Sasuke Aizen, um homem tranquilo, gentil, carinhoso com seus soldados, um homem muito legal, que em pouco tempo de arco aparece morto. E Undead Unluck tem o mesmo plot twist, tá? O que é maneiro. Eu gosto do plot twist de Undead Unluck, né? Pena que o anime flopou, né? Aqui no Brasil, né? Mas é. A morte dele começa a causar conspirações entre os capitães. Não, mas essa parada do Zaraki se conter por causa da Onohana pode ter sido um retcon, tá ligado? E tá tudo bem. Mostra que o autor sabe lidar com isso, pô. Vários se duvidando, falando, não, você matou ele, porque só outro capitão teria força pra matar um capitão. E essa discórdia começa a acontecer enquanto o Ichigo tá invadindo a sua society pra tentar salvar a Rukia. Até que em determinado momento é descoberto a verdade. Sasuke Aizen não está morto. Aquilo era uma ilusão feita pelo poder dele. E, na verdade, ele só quis tremer a sua society para o seu grandioso plano. Essa introdução e esse plot twist fazem com que muita gente fique vidrado na trama de Bleach. E tudo... Esse plot twist é bom, mano. Mano, o Hitsugaya, ele é meu favorito, né, de Bleach. Porque eu gosto de poder de gelo, eu gosto de pessoal de cabelo branco, tá ligado? Eu gostava muito dele na época, né, quando eu tinha meus 13 anos. Ele é muito edzinho, né? É muito triste, cara, como ele é randomizado em Bleach, mano. Ele era pra ser um dos mais fortes, mano. O moleque é um prodígio, tá ligado? E ele só apanha, só apanha, só apanha, só apanha, só apanha. Tudo por causa desse personagem. Mas qual é o plano do Aizen, você me pergunta? Vamos lá. É contado peças do plano do Aizen em diferentes arcos do anime. Então é basicamente um quebra-cabeças que no final a gente tem que montar tudo e fazer sentido pelo que ele estava fazendo. O plano dele começa há 100 anos antes da história começar, na qual ele lá na Soul Society, blá blá blá, ainda era um tenente, não era um capitão. Ele era uma pessoa obcecada pelos Hollows e pelo poder que eles podiam ter. Ele desenvolveu uma parada chamada Hogyoku, uma pequena esfera que conseguiria afinar a membrana entre a Soul Society e o Recomundo, com o intuito de... Já falei, né? O arco do Recomundo é, ó... mitada. Fazer com que os Shinigamis conseguissem ganhar os poderes dos Hollows. Ele queria fazer esse híbrido, ele era fascinado nisso. Então no passado dele, ele faz inúmeras coisas, várias maquinações, se alia com outros capitães para conseguir fazer os experimentos dele. Ele até mesmo força o seu próprio capitão e outras pessoas da sua society que eram influentes, outros capitães de outras divisões, a serem hollowificados, terem essa fusão de Hollow e Shinigami, o que faz eles saírem da sua society e com isso ele ascende ao posto de capitão. Porém, mesmo com tudo isso, ele nunca tinha conseguido fazer o Hogyoku da forma que ele queria, ainda não era perfeito. Então ele ficou sabendo que Kisuke Urahara, o meu personagem preferido de Bleach, o maior gênio que já pisou na sua society, O Urahara é brabo também, né? O Urahara, ele é brabo. Conseguiu pegar o Hogyokyu dele lá, aperfeiçoar e fazer um que realmente funcione na sua melhor potência. Então, ele ficou obcecado agora com esse dispositivo que o Urahara tinha. Ele conspirou para que o Urahara fosse culpado do que aconteceu com o evento lá da rolificação dos outros soldados da divisão lá, e ele teve que ser exilado da Soul Society. Então, a gente tá falando aqui de um plano que se estende por mais de um século. E com isso, a gente percebe que ele foi a pessoa que fez Rukia ter esse encontro com Kurosaki e Ichigo. Ele sabia que esses dois iam se encontrar. Ele sabia que Ichigo iria... Tudo planejado, né? Igual o Shingeki no Kyojin, né? Que o Eren planejou tudo. Ia tirar os poderes de Rukia. Ele sabia que ela ia ficar aprisionada no mundo real, ser considerada uma criminosa, voltar para sua society como uma prisioneira. Então ele conseguiria botar o
plano final dele em prática. Papo Então a reto. gente percebe que toda a trama do anime desde o começo foi arquitetada por ele. E por quê? Porque aparentemente o Urahara colocou na Rukia, imbuída na alma dela, aquele Hogyoku perfeito. Isso não é muito bem explicado na obra e surgem muitas teorias de fãs. Alguns acreditam que o Urahara imbuiu esse negócio na alma da Rukia quando ela ainda era uma criança. Outros acreditam que ele fez isso um pouco antes dela partir pro mundo real. Mas aí fica aquela parada meio Death Note, né? Tipo, eu tenho um plano infalível. Mas eu sabia que você tem esse plano, então eu fiz um plano pra atacar seu plano. Mas eu sabia que tu ia pensar que eu ia fazer um plano, então que você ia fazer um contra-ataque pra plano. Então eu fiz um outro contra-ataque. Aí fica aquela parada, né? Aquela medição de pau pra ver quem tem maior. Conheceu o Ichigo. Mas o fato é que ele imbuiu isso nela e Aizen no final do arco da Soul Society consegue roubar esse dispositivo e partir para o Recomundo, aquele lugar onde os Hollows ficam. E obviamente quando ele vai pro Recomundo, ele já tava... Pô, a luta do Sasuke contra o Itachi é lendária, pô. A maior porradaria comendo solto quando tu vai ver um Genjutsu. Carajo. Todo estabilizado lá. Ele já tinha ido lá quando ele era um capitão da Soul Society, já tinha deixado o tapete vermelho estendido para que quando ele chegasse lá, todo mundo respeitaria ele. Então ele vai lá, lida com quem ele tem que lidar, e aí ele começa a formar os Arankars. Com o poder da holoficação, ele começa a aumentar os poderes desses Hollows e começa a formar o exército dele. Depois disso, ele manda um capanga dele, o Kyoha, a Orihime que tava doidinha, tá? Pra dar uns pegas desse Urukiora aí, hein? A doidinha. Orihime Inoue, a melhor amiga do Ichigo na época, porque ela tem um poder de cura bizarro, como se ela conseguisse com o poder dela voltar no tempo certa coisa, pra meio que curar. O Urukiora só não pegou a Orihime porque ele é virgão. Lerdão, tá ligado? Pra ela por completo. Ele tinha essa é a realidade dos fatos, galera. Só que, se você não viu isso assistindo Bleach, felizmente você não pensou. Interesse na habilidade dela, mas o que ele queria na verdade era atrair o Ichigo para o Recomundo e com isso ele poderia ir para Karakura, que é a cidade do Ichigo, onde toda a família dele e os amigos dele estão, enquanto os Shinigamis estivessem ocupados no Recomundo. Aqui ó, o Aizen não. Pô, tô confundido. O Dante botou aqui, ó. Aizen também influenciou o nascimento do Ichigo e queria testar seus poderes de Hollow naturais. O bicho é brabo mesmo. Papai. Ele estaria nesse lugar para sacrificar essa cidade, dar 100 mil almas para criar um negócio chamado a Chave de Oaken. A chave que conseguiria abrir o Palácio Real onde fica o Rei das Almas. E isso... o Urukiora quase descobriu que a vida não é só sofrimento e melancolia, né? Pena que o Ichigo chegou lá e acabou com tudo. Isso era o que ele queria no final de tudo. Ele fez tudo isso. É que tipo assim, o Urukiora é um e-boy trevoso, né? Meio triste, gótico. E o Ichigo, ele é um ruivo bombado, né? De 2 metros de altura. É muito difícil competir também, tem essa questão. Esse plano secular para que no fim ele tivesse acesso ao Rei das Almas e substituísse ele. Ele se tornasse o Rei das Almas e ditasse as regras do mundo todo. Basicamente, poder e controle absoluto. Mas obviamente estamos falando de um anime shonen, onde o protagonista tem que vencer seus obstáculos e no final Aizen é derrotado por... Não, isso daí eu realmente acho que esse arco todo aí, da luta final contra o Aizen, etc, eu não gosto, Ichigo. Essa transformação do Ichigo é maneira, mas tipo... Então, é preso na Soul Society. Doideira. E, enfim. Nós estamos falando aqui de um vilão que perdurou no anime por 10 arcos e 7 anos. E no mangá ele foi vilão por mais de 400 capítulos. Eu gosto desses vilões que são tipo o grande vilão de tudo, tá ligado? Mas, sei lá, eu gosto até. Mas às vezes eu acho que depende, sei lá, não sei explicar. E a sua... Tipo, eu gosto do Barba Negra, como ele vai sendo construído como vilão. Mas eu também gosto do Flamingo, foi vilão de um arco, de uma saga. Mas foi um ótimo vilão, sabe? Então eu acho que tem como fazer vilões e vilões. Trama vilanesca durou por 8 anos. Nenhum outro vilão de uma obra shonen durou tanto como Aizen. E... o Barba Negra tá durando, pô. Barba Negra tá aí há 20 anos já, mano. Bleach só é o que é e é tão amado hoje em dia. Por causa desses arcos que vão pra lá e pra cá, a gente... O Kaido durou 5 anos, eu acho. 4. Não, o Kaido durou pra cacete, pô.
Kaido durou pra ver cacete. vários vilões diferentes aparecendo, mas todos eles têm relação com Aizen. Aizen não pode ser ignorado. Depois a gente tem um arco dos Fullbring, que Esse arco aí não existe, foi não mal. aparece, e depois o arco da Guerra dos 1000 Anos. Um arco excelente, que tem um vilão excelente, tem a energia do Forte aspas aí do Dante. Final Boss Arco excelente com vilão excelente. Vamos com calma, Dante. Vamos com calma. pra caralho. Mas por mais que Iwabar seja maneiríssimo, ainda assim, ele é alguém que fica na sombra Aqui o Narras ficou maluco, né? Que o Narras desmaiou. do Aizen. E isso tá Eu que botei o Dante lá no grupo dos YouTubers, né? O Dante, né? comprovado quando, por exemplo, o É que ele é maneiro, o Dante é gente boa pra cacete. Aizen aparece nesse arco. É bizarro, ele aparece e fala qualquer merda, ele rouba a cena totalmente. E pra quem lê o mangá e sabe que ele aparece de novo, é uma aparição rápida e ainda assim memorável e muito foda. Porque ele é esse tipo de personagem. Mas existe uma coisa muito interessante no Aizen. Ele é um Tá. personagem muito foda e muito interessante, mas ao mesmo tempo ele não ofusca o protagonista e a sua trama. O que acontece com o Madara e Naruto Shippuden, por exemplo, é que, cara, a gente quer ver esse cara lutar e foda-se o resto. Quando ele aparece, O engraçado de Jujutsu é o contrário, né? Tipo, o Sukuna, ele é muito foda, a gente quer ver o Sukuna. Mas ao mesmo tempo a gente também quer ver o Itadori descendo soco no Sukuna também, né? Então o Sukuna, ele é tão forte que ele faz querer a gente querer ver o protagonista se equiparando a ele, tá ligado? Isso é maneiro. eu não quero saber mais de nada. E o Aizen, ele é uma figura bizarra, extremamente poderoso e que em determinados momentos você considera que é impossível ele ser derrotado. Mas ao mesmo tempo, a figura dele é tão grandiosa, mas também contida. Ela não atravessa ou infecta os personagens alheios que existem, como se ele fosse tão grandioso que os outros não fariam sentido. Eu acho que o melhor vilão da atual geração é o Sukuna, assim, da geração atual dos últimos anos, assim. Ou ficariam ofuscados pela presença dele. E Claro, tem o Kaido, que também, porra. Mas tô falando assim, tipo, dos últimos anos, assim, dos últimos 3, 4 anos, assim. 2, 3 anos, assim. Eu acho que é o Sukuna. esse equilíbrio com um personagem que tá há tanto tempo sendo o vilão principal, é muito difícil conseguir fazer isso. Ele tem uma introdução fantástica, um plano extremamente mirabolante, Ele é muito forte, move peças que são importantíssimas para certos gatilhos de trama, ele principalmente move a história para frente e com o seu desempenho se torna uma figura lendária, a ponto de que quando ele aparece em um outro arco mais à frente na história, a gente fica feliz de ver ele. Ele foi uma besta em todos os momentos que ele lutou Isso aí foi onde ele se perdeu. Quando ele virou borboleta, pra mim acabou, tá contra ligado? o Ichigo, o maior obstáculo possível que ele poderia ter. Mas mesmo Virou assim, brabuleta, acabou pra mim. sim, ele foi um vilão tão carismático, tão divertido de ver, sempre estando 20 mil passos na frente de qualquer um, mas de uma forma que extremamente não pareceu forçado. Esse personagem sempre foi trabalhado pra isso, e o seu poder exemplifica muito isso, um poder de ilusão. Ele sempre enganou, sempre mentiu. E tudo isso fez ele se tornar esse vilão que tá aí no hall da fama dos grandes vilões de anime shonen. E que pra mim é o melhor. Não digo que ele é o melhor pelos seus objetivos, não digo que ele é o melhor pela sua personalidade, não digo que ele é o melhor pelas suas cenas de luta ou algo do tipo, mas sim por tudo que ele representa. Sua figura ressignificou e deu sentido a essa obra que é Bleach. Virou borboleta e perdeu pro Ruivinho que teve uma semana de treino? Não. O Ichigo teve 2 anos de treino. Só que foi 2 anos, eu acho. É que o Ichigo, ele entra num buraco de minhoca, onde o tempo lá dentro passa diferente, tá ligado? Não é à toa que quando ele sai de lá, ele tá com o cabelo grande, pô. Sem ele, nada disso aconteceria. E se vilões em anime shonen são obstáculos para que o protagonista fique mais forte ou para que ele reveja certos conceitos, Aizen faz isso de forma primorosa. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comente, se inscreva e compartilhe, isso me ajuda muito. Um agradecimento especial para Everton Silva, Ótimo vídeo do Dante, mano. Dante, como sempre, lançando um ótimo vídeo. Será que Dante, Inferno de Dante, será o sucessor espiritual de Pipicine? Veremos no futuro. Adorei e adorei. Bom.